não sabe a gente não sabe ver defunto sem chorar, né? E a Kátia enfocou aí vários segmentos a respeito da confiança que nós devemos ter, não só para com Deus, mas nos diversos segmentos em que ela abordou. Mas eu gostaria de falar da fé em Deus, né? E às vezes a gente se encontra em dificuldades, né? E eu falo que as únicas coisas que não vêm sozinho são os problemas. Eles vêm um atrás do outro e vêm aos montes. E veja que Jesus não quer de nós uma fé grande. Ele falou, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Veja o tamanho da fé que ele pediu para nós. Pequena que seja, e nós já teremos aí um potencial muito grande. É bom que a gente se lembre de que a fé sem obras ela é morta, né? E eu me lembrei aqui, falando da fé, daquela mulher hemorrágica, né? Quando Jesus estava passando por um determinado local e o povo se acotovelava para ver Jesus e os apóstolos, e de repente a gente tocou no manto de Jesus, e Jesus pergunta a Pedro quem foi que me tocou. E Pedro fala, como é que eu vou saber quem tocou no meio de tanta gente? Então, imagine esse diálogo, né? Porque quando a gente lê isso é, nos escritos, ele está bem organizado, ele está bem colocado na colocação verbal, nominal, e é um diálogo bonito da gente ver. Mas imaginem vocês na época onde, segundo os historiadores, mais de 95% do povo hebreu, do povo judeu, era analfabeto. Jesus passando no meio da multidão, alguém toca no manto de Jesus e Jesus fala para Pedro, Pedro, quem é que tocou em mim? Veja o diálogo. E Pedro deve virar para Jesus e falar, poxa, eu vou saber quem tocou em você? Né? O diálogo é mais ou menos esse. Né? O nosso é assim hoje, imagine naquela época. E Jesus e Pedro fala que não sabe. Ele fala, saíram virtudes. Então veja a fé dessa mulher, e não foi pedir nada a Jesus. Ela apenas queria tocar no manto de Jesus. Olha o tamanho da fé dessa mulher, né? E se ela recebeu alguma coisa, foi porque ela tinha méritos para receber alguma coisa. Então, é muito fácil nós encontrarmos pessoas dizendo para a gente: eu não tenho fé, mesmo acreditando em Deus. É comum isso. Eu recebo um monte de pessoas lá que estão em situação difícil, né? E é muito fácil, quando nós estamos na situação fácil, atravessando uma boa maré, e tudo vai bem, nós dizemos que nós temos fé, nós mantemos a felicidade, nós mantemos a serenidade, nós mantemos a calma. Imagina um momento em que as coisas não estão boas. Será que eu tenho aquela fé positiva de que as coisas irão melhorar? E que aquele Pai que está no céu, e ninguém desampara, vai chegar uma hora e ele vai melhorar aquela situação, né? Então,
Porque nós fazemos, em vez disso, nós lamentamos, nós blasfemamos e nós dizemos, mas Deus, porque eu, que foi que eu fiz para merecer isso? Não merecemos, talvez, nessa existência, mas talvez em existências anteriores, eu tenha feito alguma coisa para merecer aquilo que eu estou passando. E a gente não pode esquecer que as dificuldades pelas quais nós passamos são, na verdade, ensaios para novos embates. São ensaios para que, são testes para que Deus possa nos dar atribuições maiores, mais sérias para nós enfrentarmos. Ele quer alguém por qual ele confie e leve seu serviço adiante, e não esmoreça, que não caia. Então, tem momentos na nossa vida que, às vezes, nós nos encontramos no meio do oceano de dor e nós pedimos ajuda a Deus. É normal isso. E aí, então, Deus nos dá as velas de um barco. Nós estamos no nosso barco no meio do oceano da dor. E aí Deus nos dá as velas e dá o vento, e nós não aproveitamos as velas, o vento, e nem sabemos ou nem nos preocupamos em posicionar a vela de uma forma correta para sairmos daquele oceano de dor. Não bastando, aí Deus, vendo que nós não fizemos nada, nós não fizemos nenhuma obra para sairmos disso, ele nos dá o remo para que a gente possa remar e sair desse oceano da dor. E nós também não pomos isso em prática, não trabalhamos, não obramos para sair desse oceano. E aí então só sobra uma coisa: Deus nos joga no mar e nós temos que aprender a nadar. Porque nós não aproveitamos a oportunidade do vento, não aproveitamos a vela do barco, não aproveitamos o remo. Então só nos resta fazer alguma coisa, que é nadar, senão eu vou morrer. E isso é uma pressão, vamos dizer assim, entre aspas, que Deus nos coloca para que a gente possa colocar a nossa fé em movimento. Ou seja, a fé sem obras é morta. Não adianta eu acreditar, não adianta eu dizer, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, se eu não fizer nada por merecer alguma coisa que venha dele para me auxiliar. Então, não adianta, seja qual o problema que eu estou atravessando, se ele for um problema financeiro, problema conjugal, problema familiar, um problema espiritual, um problema de saúde, problema no lar, no trabalho, nos estudos, no namoro, né? Em qualquer segmento que nós pegarmos, nós vemos que nós temos que fazer alguma coisa para sair dele, mas nós temos que pôr em movimento. Então, não adianta eu pedir a Deus para ele melhorar as minhas finanças. Não adianta eu pedir a Deus para melhorar a minha situação familiar. Não adianta eu pedir a Deus saúde. Não adianta eu pedir a Deus para que eu vá bem numa prova, para que eu vá bem numa entrevista de emprego. Não adianta eu pedir para ir bem com os meus filhos, para que eu tenha um bom relacionamento. Porque muitas pessoas dizem que Deus não acredita neles. Então, Deus não vai me dar melhora nas minhas finanças se eu não trabalhar. Ele vai me dar oportunidades de emprego para que eu possa trabalhar e fazer jus a uma situação financeira melhor.
Deus também não vai me dar uma situação familiar melhor, mas Ele vai me dar oportunidade para eu exercitar o meu amor para com a minha família. Deus também não vai me dar saúde se eu não respeitar os conceitos básicos que o médico nos oferece, que o médico nos dá, aquele mínimo que nós temos que fazer para termos uma saúde perfeita. E eu me lembro, me ocorreu agora, uma frase de Hipócrates, que é o pai da medicina, que ele dizia o seguinte: antes de você querer curar uma doença, pergunte ao doente se ele está disposto a abandonar tudo aquilo que lhe faz mal, que faz mal à doença que está lhe causando. Quantos de nós estamos sofrendo por dores de estômago, por dores disso, dores daquilo, e nós não obedecemos à orientação do médico, não abandonamos determinados alimentos que fazem mal para nós. Então, veja a grandeza do raciocínio de Hipócrates. Será que nós estamos pondo em prática? Será que nós estamos dispostos a nos despojar, a abandonar aquilo que nos faz mal? Veja a raiva. Quanta toxina que a raiva despeja em nosso organismo quando nós nos exaltamos, quando nós enraivecemos, esbravejamos e ficamos bravos com todo mundo. Então, não adianta eu pedir para ir bem numa prova se eu não estudar. Eu só posso pedir para ir bem numa prova se eu estudar a matéria que eu vou ter que demonstrar à banca examinadora o quanto a espiritualidade poderá me ajudar a lembrar daquilo que eu estudei, a lembrar daquilo que eu aprendi. O reino dos céus não é diferente disso. Para que eu possa obtê-lo, eu preciso botar em prática as obras que foi deixada, como Kardec perguntou aos espíritos qual era o modelo ao qual nós deveríamos nos mirar para progredir. E os espíritos são bem enfáticos, nos dando uma resposta bem simples. Disse o modelo é Jesus. E se nós tivermos que resumir o Antigo Testamento, o Novo Testamento numa só palavra, nós vamos resumir na palavra amor. Não tem outra. Vocês podem ler em qualquer parte do Evangelho, não existe rancor para com o próximo, não existe nódoas para com o próximo. Pratique o amor. Só isso. Só isso já é o bastante para que a nossa fé seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Mas muitas pessoas não acreditam nele. Mas acreditar nele tem que ser aquele amor sem restrição. Outro dia, uma pessoa me falou assim: olha, eu vou doar uma cesta básica para o centro, porque eu fiz uma promessa esse mês. Se eu atingir a minha meta que eu estipulei para a minha empresa, aí então eu dou a cesta básica. Olha, isso é barganha. Deus não faz barganha com ninguém. Você tem que fazer por merecer. Você tem que trabalhar para atingir a meta da sua empresa. Não é Deus que vai trazer clientes para você atingir sua meta, para depois você retribuir aquilo que ele deu. Não, você tem que fazer as suas obras. Você tem que operar. A fé sem obras é morta. Não adianta termos fé se nós não trabalharmos para isso, né? Parar de murmurar, é, é, fazer o trabalho no bem, não devo entregar tudo nas mãos de Deus. Deus não está para ouvir essas lamentações sem fundamento, sem o preparo para nós enfrentarmos isso e colocarmos em prática aquilo que ele falou através de Jesus.
Nós temos que sim aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas. Se nós deixarmos passar, nós vamos ser jogados na água para aprendermos a nadar. Não tem outro jeito. Então, nós podemos chorar na presença de Deus, se for preciso. Nós podemos gemer no altar da nossa consciência, nós podemos derramar lágrimas de esperança na presença do Pai. Mas se nós não tivermos a fé, a confiança incondicional, não vai acontecer nada em nossa vida. Nós seremos deixados de lado. Vamos ter o nosso apoio espiritual? Sim, sempre teremos apoio espiritual. Mas não é o apoio espiritual que nós desejamos. É o apoio espiritual que nós merecemos por aquilo que nós fizemos. Então, eu gostaria de ter dito a respeito da fé. Sempre lembrando, acabei de escrever aqui, se possamos nós sairmos dessa reunião, dessa manhã, com a nossa fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Pelo menos. Se nós conseguirmos a termos essa fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, nós já estaremos no caminho correto para uma evolução maior, mais benéfica, e se possamos chegar um dia com essa pequenina fé a passarmos de espíritos protegidos que somos para espíritos protetores. Que Deus abençoe a todos.